RFI Convida. Elcio Ramalho. Rádio França Internacional tem o prazer hoje de receber em seus estúdios Frédéric Pagès, escritor, artista, cantor. Frédéric, bastante atividade na área artística. Seja muito bem-vindo à Rádio França Internacional, Frédéric. Muito obrigado. Frédéric, nós vamos conversar hoje sobre o livro Mai 68 est devant nous, ou seja, em tradução livre, Maio de 68 está diante de nós, da editora Yves Michel. É um livro escrito a 6 mãos, por você e por outros 2 amigos seus, Jacques Brissot e Olivier de la Soujolle. E nesses livros vocês contam a experiência vivida em maio de 68 e também fazem uma reflexão de como esse período tão emblemático, influenciou em suas vidas, em suas carreiras profissionais respectivas. Primeiramente, Frédéric, o que você fazia em maio de 68 aqui em Paris? Eu era estudante de segundo ano de Sciences Politiques, Sciences Po, que é uma escola famosa aqui, que prepara teoricamente ministro e presidente da República. Quer dizer, estou brincando, mas é um pouco uma espécie de instituição importante, e de direito também, porque geralmente os estudantes de Sciences Politiques fazem direito paralelamente. Então você estava realmente no centro de toda essa efervescência de maio de 68. A escola é baseada em Saint-Germain-des-Prés, bem no centro do Quartier Latin. Então a gente estava nas primeiras, no palco da história, vamos falar. Exatamente. E por falar em palco da história, você fez parte também no grupo, inclusive foi um dos criadores e idealizadores do centro, que tentou reunir a documentação, manuscritos, ou seja, tudo que se circulava em termos de documento de maio de 68, resolveram, de uma certa forma, você e um grupo de estudantes, criar essa espécie de centro para reunir essas informações. Como é que funcionou esse centro, Frédéric? Elcio, foi o seguinte, quando o movimento começou a tomar uns rumos mais profundos, de contestação da sociedade global, saíam muitos panfletos, artigos, pequenas revistas, enfim, manifestos, muita coisa interessante. Mas na época não tinha internet, não tinha essa digitalização dos documentos. Os documentos estavam se perdendo, na realidade. Eram panfletos que, se dava na rua e depois perdia, jogava no lixo. Então tinha muita coisa saindo, muita documentação, e às vezes essa informação não circulava muito, porque, mais uma vez, não tinha essas possibilidades que nós temos hoje. Então, a gente, muito rapidamente, desde o início, em torno do 11 de maio, acho que foi, Noite das Barricadas, eu tive a ideia de criar um centro de documentação do movimento que estava nascendo, para juntar essa documentação, guardar ela e redistribuir na hora para a imprensa e outras instituições interessadas em conhecer o que estava acontecendo realmente, mas mais em termos de esse pensamento coletivo que estava nascendo, entendeu? Porque a imprensa sensacionalista muitas vezes focava o assunto sobre os carros queimados, as vitrines das lojas explodidas, os confrontos com a polícia, dos estudantes. Mas o conteúdo mesmo do movimento estava, na época, pouco falado, Então, a gente teve essa ideia de juntar. Mas, para criar esse centro, a gente queria ter a autorização, o aval, a autorização dos principais movimentos que, na época, eram envolvidos. Sindicato de estudantes, sindicato de professores, Comitê de Ação, que a gente chamava de lycéen, movimento do 22 de março, do Daniel Cohn-Bendit. Então, a gente conseguiu essa autorização de todos esses movimentos, uma autorização escrita, inclusive que consta no livro que a gente publica hoje, que era uma espécie de documento, uma espécie de rascunho, mas era uma coisa um pouco oficial. Que formalizava. Porque a gente não queria criar uma coisa assim do nada. E depois nós tivemos o apoio de uma instituição importante, que era um movimento de educação popular, que foi criado na Resistência Francesa, chamava Peuple et Culture, Povo e Cultura, que era dirigido por resistentes da Segunda Guerra Mundial, que abriu
para a gente os escritórios e e-mails de trabalho. Na época era telefone e a gente que já falava de Roneo, que era o mimeógrafo, o negócio que mimeógrafo, porque que rodava, né? Que fazia cópia dos documentos. Eram os meios de comunicação da época. Então, a gente, muito rapidamente, tivemos escritório, telefone, endereço, entendeu? E até salas de reuniões. E mais uma coisa interessante, que à frente desse escritório tinha o local da paróquia Saint-Sulpice. E eu era amigo pessoal do padre. Né? Uhum. Então, eu fui lá, pedia que ele abra para nós os lugares que eram grandes, os locais da paróquia. E ele topou. Era um momento muito impar, porque, de repente, o padre... Topava guardar os documentos ali. E das reuniões também. Lugar de reunião mais amplo. Mais amplo. Eu expliquei para ele, olha, não precisava, ele falou, tudo bem, então vai. Aí eu tudo achava. Porque estava crescendo o interesse pelo trabalho que estava sendo feito. Então foi isso. E aí nós começamos a funcionar, a gente funcionou durante 1 mês e meio, de 12 de maio, mais ou menos até o fim de junho, porque ainda em junho teve alguns acontecimentos, tiveram. Mas foi isso. E agora, Frederic Pagés, inclusive esse trabalho resultou num livro, né? Num livro de reflexão. Exatamente, no livro, na verdade, a gente juntou os documentos mais interessantes que a gente catou durante esse período e criamos mais ou menos em torno de 15 de junho, quando o movimento realmente tinha caído, não tinha mais essa efervescência. A gente juntou esses documentos, organizou esses documentos em capítulos e fomos bater na porta de uma das maiores editoras da França, que é a edição do Seuil. Por que o Seuil? Porque a gente estava vizinho geograficamente, ia a pé lá. Uhum. Foi a primeira editora que a gente achou. E eles toparam. Inclusive, na época era o Claude Durand, que depois ficou um grande editor na história da edição francesa, que era o tradutor do Garcia Marquez, mas que na época era um jovem, né? E que nos acolheu na coleção dele, que chamava a coleção Combat. E esse livro, se imagine, em 1968, 50 anos atrás, ele foi editado, completamente, quer dizer, finalizado, em menos de 1 mês e meio. Então, no fim de julho, ele já estava nas livrarias da França. O livro que tinha como nome, né? Quelle Université, Quelle Société, né? Que universidade, que sociedade, exatamente, na verdade, né? Que foi a contribuição, então, do centro para preservar a memória do movimento. Exatamente. Então, e os documentos? Onde é que estão esses documentos que vocês reuniram? Os documentos, eles estão no livro, né? Os outros, eu peguei uma parte para mim, mas pouco, e na realidade eles ficaram no porão dessa associação cultural que eu lhe falei, e infelizmente eles tiveram que fazer obras de um determinado momento no porão e jogaram tudo no lixo. Eu achei inclusive meio absurdo, mas enfim, bom. E muitos documentos, muitos textos não eram assinados, né? E isso era uma prerrogativa também, né? Não assinar porque fazia parte de um movimento e de uma obra e de uma reflexão coletiva, exatamente, né? Não associada a um ou outro eram assinados por entidade, mas não por pessoas. Não por pessoas. Então, nesse primeiro livro, não consta nenhum nome próprio, nenhum nome de pessoa. Eram entidades. Isso era muito importante também. Inclusive, a gente não está constando os nossos nomes também nesse livro. Não tem nome nenhum, na verdade. Uhum. Fazia parte, então, do compromisso na época, né? Voltando ao livro, então, Mai 68, está diante de nós, Frederic, vocês três, você e os seus 2 amigos também fizeram uma espécie de leitura do que significou maio de 68 para vocês e suas carreiras respectivas. Você tem um trabalho associado muito ao Brasil, inspirado no que você viveu em maio de 68, né? Que trabalho foi esse? Bom, ou que trabalhos foram pois esses, né? Em maio de 68 me inspirou bastante. Bom, eu sou músico, cantor. Tem uma ligação muito forte com o Brasil. Tem uma ligação muito forte com o Brasil. E eu acho que, inclusive, eu viajei até o Brasil a primeira vez em 1979, ou seja, 11 anos depois de maio de 68, muito, talvez por causa desse impulso que eu tive em maio de 68, que abriu o caminho para mim. Bom, alguns dos meus amigos foram para a Índia, por exemplo. Eu estava mais atraído pelo Brasil. Mas eu ousei essa viagem, inclusive uma viagem longa. E na primeira vez que eu estive no Brasil, eu fiquei 9 meses.
E porque na época era assim, essa possibilidade, essa ousadia era muito grande depois de maio de 68. Nossa ousadia foi muito incentivada. Então eu fui lá, inclusive, de cargueiro para o Brasil. E é verdade que no Brasil eu organizei, liderei, concebi uns projetos que têm a ver com esse impulso de maio de 68. Inclusive eu conto no livro 2 projetos que para mim são diretamente inspirados por o que eu vivi em maio de 68, que é o Manual de Literatura Encantada, que eu criei com os jovens do hip-hop de Diadema, região metropolitana de São Paulo, e, que é, por exemplo, um projeto onde a gente musicou umas páginas da literatura brasileira. Quer dizer, textos, né, de escritores brasileiros que você utilizou dentro dessa cultura, dessa região de São Paulo, dessa região, né, quer dizer, metropolitana de São Paulo. A ideia de, vamos falar, abordar a literatura com o corpo, com a voz, com o improviso. Isso é uma coisa que vem muito do meio ocidental. Inclusive, tinha textos até que a gente recolheu nesse novo livro, que a gente extraiu do primeiro livro para botar no novo livro, que falam disso. Eles falam, por exemplo, que eles falam de matérias-primas, que quer dizer as matérias que têm a ver com o corpo, com a voz, com o improviso, com o engajamento da pessoa, para abordar, por exemplo, a literatura, a poesia, essas coisas. E a gente trabalhou com o pessoal do hip-hop em Diadema muito em função disso, musicando páginas da literatura brasileira, às vezes uma literatura bem clássica. Por exemplo, que textos, por exemplo? Bom, por exemplo, que a gente pode escutar, não sei, seria uma página do Machado de Assis. Do Machado de Assis. Porque a ideia também era mostrar um pouco dentro desse espírito de maio de 68 que o conhecimento, na verdade, não estava relacionado talvez ao acesso de uma determinada classe, de uma camada social, e sim também muito relacionada ao movimento operário também, né? Pessoas que tinham que ter um acesso mais universalizado à educação, mas também aproveitando as suas raízes culturais, a sua vivência, né? Tinha um pouco desse espírito, Exatamente. E, por exemplo, o fato de trabalhar em Diadema com esse pessoal do hip-hop, a maior parte desse pessoal vem da favela de São Paulo. E eles começaram para dançar com a dança, muitas vezes, e depois eles foram pouco a pouco para poesia, porque hip-hop tem um lado poético muito importante. E da poesia deles, do hip-hop, eles foram para a literatura. E eles estão muito atraídos pela literatura, só que às vezes eles não têm as chaves para entrar no mundo literário, informação. Então eles estão pedindo muito essa informação. E foi um diálogo muito forte, muito intenso com esses jovens profissionais. Eu fiz questão de engajar 10 jovens profissionais do hip-hop para trabalhar nesse projeto. Eles foram, inclusive, pagos, eles foram assalariados durante 3 meses para trabalhar nesse projeto e para produzir um manual. A ideia era produzir um manual para o professor de português abordar certos textos de Mário de Andrade, de Machado de Assis, de Cruz e Souza, e também de escritores mais novos, mais contemporâneos, de uma forma prazerosa, sonora, com ritmo. E, inclusive, isso funciona muito bem. E eu acho que, mas isso é uma maneira de abordar a literatura, por exemplo, que é muito menos discriminante, porque cada um, na realidade, pode entrar nessa jogada. E a partir daí você pode introduzir informações sobre quem era Machado de Assis, quem era Mário de Andrade. Mas depois que você já experimentou, saboreou a poesia deles, aí você vai poder entrar na erudição, mas não de cara. Eu acho que isso é uma pedagogia que é diretamente inspirada, para mim, para o que foi pensado e refletido durante o maio de 68. Um outro projeto também que você faz referência no livro é o G, Le Jeu de la Tribu, en fait. Do que se trata, no caso, esse projeto, que, aliás, também acabou
fazendo uma temporada no Brasil, né? Esse Exatamente. projeto que surgiu aqui na França, né? Como que foi esse projeto, Tem a ver Frederic? muito. Eu falo que é uma espécie de insurreição musical, né? Uma espécie de. Porque, na verdade, ele nasceu na época que eu morava em Grenoble, no sul da França, perto da Itália, de umas oficinas que eu fazia no centro de criação musical que eu criei também, mas que eu dirigi durante uns 10 anos. E eu fazia de uma forma intuitiva, oficinas de improvisação vocal e de criação musical a partir da voz. E numa dessas oficinas criou-se uma espécie de estado meio mágico entre as pessoas. E a partir daí foi criado um grupo vocal de 7 cantores e cantoras que teve uma vida profissional durante quase 10 anos. Atuou em várias cenas da Europa e também fez uma turnê do Brasil e criou e gravou uma boa parte do CD lá no Brasil, gravou em São Paulo. Então, mais uma vez, mas é normal, considerando minha ligação com o Brasil, que esse projeto teve também um lado brasileiro. E nós fizemos shows importantes no Brasil. Por exemplo, tocamos no Museu da Arte Moderna do Rio, a gente tinha uma plateia de 50 pessoas, 500 pessoas, aliás, 500 pessoas foram nos ver. E até hoje lembram, porque às vezes eu encontro pessoas que, na época, tocamos em São Paulo, tocamos em Fortaleza, fizemos oficina, tocamos em Minas Gerais, para a Festa da Música, inclusive. Enfim, foi um momento muito forte e um momento também de trabalho vocal, com canto só a capela, sem instrumento além da voz. Isso foi uma coisa muito importante, porque a pedagogia também desse grupo, que era muito baseada no improviso e na criação, era muito inspirado também por certos impulsos de Maio 68. Porque Maio 68 era muito uma reivindicação de criatividade. Criatividade em todas as áreas. Criatividade artística, mas pedagógica também. Criatividade no jeito de administrar a sociedade também. Criatividade política. E acho que 68 foi muito uma explosão de criatividade, às vezes meio caótica, mas no meio desse caos tinha umas pérolas. Agora, Frederic Pagé, 50 anos depois, o que você acha? Você conhece tão bem a cultura brasileira, o Brasil, e você que viveu aqui em maio de 68 como estudante e desenvolveu várias coisas, inspirado nesse movimento, nesse período que você viveu, o que você acha que é possível observar 50 anos depois do que representou maio de 68 aqui para a França e que tipo de eco pode-se dizer que provocou no Brasil? Se é que tem isso. Pois é. Olha, é complicado porque muitas vezes tem mal entendido. Quer dizer, tem os clichês sobre maio 68. Tem uns slogans que sempre é proibido, essas coisas. Bom. Mas maio 68 foi outra coisa também. Inclusive, nossa ideia com esse livro é demonstrar outros lados, muito mais construtivos, criativos, com muita mais imaginação de maio 68. Então, isso é importante levar em conta. E esses aspectos, eles entram em choque com a rotina, eles entram em choque com interesses também, entram em choque com muita coisa armada da sociedade, é normal. E por isso que a gente fala, inclusive, que o Maio 68 é diante de nós. Porque muitas coisas, muitas perguntas de Maio, muitas aspirações ainda não se realizaram. Então, foi pouca coisa em relação às esperanças. Então, é um trabalho ainda por vir, para ser feito, né? Eu acho que é uma perspectiva que a gente fala, é uma utopia, mas uma utopia que é uma espécie de ponto, uma espécie de objetivo, que talvez não vai se realizar nunca por inteiro, totalmente, mas que é uma espécie de ponto de referência para caminhar. E nisso, bom, em referente ao Brasil, nós estamos num período terrível, infelizmente. Eu faz 40 anos, 39 anos exatamente, que eu estou indo para o Brasil, e eu nunca vi o Brasil nesse estado. Mesmo na época da ditadura militar, eu peguei o fim, nunca vi um terremoto assim, social
e político tão grave, né? Então, nós estamos num período de reação muito forte, um período meio confuso, meio misturado, problemático. Agora, bom, eu acho que, infelizmente, a história caminha por esses altos e baixos. Né? Nisso, eu acho que é bom, às vezes, voltar a certos momentos de magia social, vamos falar, sociomágicos, né? Para, de repente, reavaliar o que aconteceu em maio de 68, para ver se, de repente, não pode servir de fonte de inspiração para uma coisa nova, não para recomeçar, mas para imaginar o que a gente poderia fazer e com toda essa experiência de 50 anos, inclusive para não refazer certos erros, mas para construir. E é isso que, inclusive, que eu estou fazendo no Brasil, em Minas Gerais agora, onde eu moro uma parte do tempo, e a gente tenta aplicar no dia a dia uma certa utopia social e ecológica numa aldeia um pouco afastada de Minas Gerais, onde eu falo do livro que às vezes eu me sinto em maio de 68, porque eu acho que as aspirações que a gente tinha na época, que eram também imprecisas, um pouco confusas, um pouco sem competência, hoje se concretiza lá, por exemplo, em Minas Gerais, com jovens muito mais competentes que a gente era na época, muito mais determinados, com objetivos muito mais claros, e ao mesmo tempo com uma criatividade, com inovações reais do dia a dia. Eu acho isso muito encorajador, sabe? É uma coisa bastante interessante, enfim, e real. Frédéric Pagès, cantor, compositor, artista, apaixonado pelo Brasil e também escritor, que está lançando o livro Mai 68 est devant nous, maio de 68 está diante de nós. Coautor, claro, com outros dois autores, o Jacques Brissot e Olivier de la Soujolle. Muito obrigado pela sua presença e pela sua entrevista aqui. Muito obrigado, Elcio, muito obrigado.